Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Olá, querido telespectador, nós estamos com Padre em Missão. Eu sou o Padre Reginaldo Manzotti e nós chegamos ao momento de grande coroamento do apóstolo Paulo. O incansável Paulo que, tendo encontrado Jesus, acredite, no caminho para Damasco, nunca mais teve a sua vida como antes. Um homem que depois da conversão fez maravilhas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou diante da Basílica de São Paulo, fora dos muros. E nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero abrir este Padre em Missão de um dos textos mais lindos, quando Paulo nos fala, na sua carta, segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. E quero dividir com você, abrindo esse Padre em Missão diante desta monumental basílica, lembrando que até a construção de São Pedro, da Basílica de São Pedro, foi a maior que já existia. Paulo diz, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo breve, continua Paulo. Mas o que eu quero dizer, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós não estamos na porta principal, iremos mostrar depois. Eu quis começar por esta porta chamada Porta Gregoriana, Gregório XVI, porque foi exatamente ele que depois do incêndio, em 1840, conseguiu um grande feito. O feito de reunir cristãos, católicos do mundo inteiro, e como eu disse, tantos outros que ajudaram a reconstruir, claro, idêntico, aproveitando inclusive muitas coisas que sobraram do fogo. Portanto, este é o grande Gregório XVI, que depois do incêndio de 1840, conseguiu a façanha de reconstruir São Paulo fora dos muros. Mas você tem ouvido eu falar São Paulo fora dos muros. Como é isso? Bom, primeiro, por curiosidade, vamos mostrar o que nós temos aqui. Esse é o mapinha. E até vou usar a entrada principal, está aqui, ó. Entrada principal, nós estamos aqui. Pórtico Gregoriano. E a partir daqui nós vamos fazer o seguinte, entrada principal, aqui nós vamos ter a Porta Santa, que é um pórtico de entrada, tem a Porta Santa, que é aberta uma vez, quando proclamado pelo Santo Padre o Papa, aqui são os confessionários, o pórtico gregoriano aqui, e aqui a tumba de São Paulo, que inclusive nas escavações recentes
Nem todo mal é um mal. O incêndio fez com que houvesse muitas escavações, inclusive vai ter uma pequena porta, uma janelinha para se ver o túmulo de Paulo. Está exatamente aqui é que se encontra o baldaquino, onde nós temos o altar papal. E por fim, temos a capela de Santo Estefano, o Santíssimo Sacramento, o ábside do altar e as outras capelas. Portanto, vamos lá fazer este caminho. Você tendo visto esse mapa, você vai se perguntar por que São Paulo fora dos muros? Conto depois. Bom, e nós chegamos aqui na porta principal de bronze. Não dá para pegar todos os detalhes. Aqui está a história de Pedro. Alguns detalhes que você está vendo que é possível, né? Até o coroamento, ali o que eu gosto muito é Jesus aparecendo, depois lá em cima, Quo vadis? Aonde vai, Pedro? E por fim, Pedro crucificado de cabeça para baixo. E aqui me cabe dizer, São Pedro apóstolo, rogai por nós, que sejamos perseverantes até o fim. Na segunda parte da porta, Paulo, São Paulo apóstolo. Reconhece essa cena? Uma cena que nos lembra em Roma, o apóstolo, aqui também no Areópago, falando para os gregos, tudo a ver com a viagem de São Paulo, os caminhos de Paulo, Paulo indo evangelizar aos gentios, aos gregos. Depois, Paulo tendo a grande visão de Nosso Senhor e ele cai do cavalo. Olha como é catequese pura. Pode vir aqui japoneses, chineses, pode vir falando mandarim, pode vir espanhol, pode vir português, não importa. A arte como uma leitura universal. E por fim, aqui nós temos Paulo encarcerado, Paulo decapitado. Atenção, que aqui ele não foi decapitado. Na verdade, Paulo chegou em Roma no ano 61. E ele aqui, porque ele apelou para César, ele era cidadão romano. O pai havia adquirido, ele era judeu, cidadão romano. Então ele pediu que o julgamento dele fosse feito por César. E o que aconteceu? Ele foi passando por toda a Judéia, foi, como você sabe a história de Pedro, preso, passou muita parte da sua vida preso até chegar em Roma, aonde naquele outro padre em missão você viu que foi decapitado. Uma vez decapitado, é importante dizer, ele foi enterrado aqui pela uma grande amiga que era Lucila, nas catacumbas. E nós vamos agora adentrar a igreja. Por isso, São Paulo está aqui fora dos muros. E eu quero lembrar que essa basílica, ela realmente é chamada a Basílica da Unidade. É a Basílica Ecumênica, é a Basílica de todos os povos, porque assim viveu São Paulo. As duas grandes colunas. Paulo, a porta com a história que nós já contamos e a lindíssima imagem de Pedro. Por isso a festa de São Pedro e São Paulo são celebradas juntos. As duas grandes colunas, muito bem representada, o que impressiona a mim que estou aqui e feliz por poder adentrar a porta e mostrar para você, no Padre em Missão, essa maravilhosa. Já estou feliz, mas imagina o que nos aguarda lá dentro. Vamos lá. Entrando no mistério do Cristo em São Paulo Apóstolo. Eu estava entrando na Basílica, mas eu vi um mapinha. Eu adoro mapinha. Então, eu quero que você perceba, olha o complexo. Aqui nós temos
entrada principal é onde nós estamos agora. Nós vamos adentrar o quadripórtico, aqui foi onde nós estamos, tá? Entrada lá, aqui está a colossal imagem de São Paulo, linda, gente, linda, 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 linda. Depois nós entramos aqui, ó, a Porta Santa, já mostrei para vocês, e deste lado, a porta principal, nós vamos adentrar aqui. Aqui vão estar os confessionários, segue-se essa grandiosa basílica, aqui nós teremos a tumba de São Paulo e depois as capelas. Você sabe o tamanho dessa igreja? Vem descobrir comigo. Estamos, portanto, na igreja, na Basílica São Paulo, fora dos muros. São Paulo, o grande apóstolo. Aqui ele não foi decapitado, aqui ele foi enterrado. E por que ele foi enterrado aqui? Aqui uma necrópole romana que Lucila tinha aqui. E por que ele foi aqui e não em outros lugares? Porque apesar de ser judeu, também era romano. Vamos ver. Eu disse que aqui foi feito por Constantino a primeira busca e quem fez a primeira consagração foi o Papa Silvestre. Mas é uma igreja que nos lembra três grandes imperadores. Veja a magnitude. As dimensões desta basílica, elas são significativas. 131 metros de comprimento, de largura, 65 metros e, pasmem, 30 metros de altura. Padre, mas o que é que nós vemos aqui? O que nós vemos? Uma igreja sem bancos. Ué, mas eu estou tão acostumado, padre, no Brasil a ter bancos. Gente, os bancos entraram posteriormente. Todas as igrejas antigas, elas são para circular. Como que entrou o banco na igreja? Eu vou contar para você. Na verdade, não é de origem católica. Os bancos, eles entraram primeiro nas igrejas protestantes. É muito recente o banco na igreja. Tanto que eles, cada família tinha o seu banco, ainda tem resquícios disso. Sua família tinha o seu banco. Chegou um momento em que, olha que coisa, começaram a alugar bancos. Então, a família tinha o seu, onde ela podia sentar, e depois começou a alugar. Foi quando a igreja percebeu que, para melhor comodidade, trouxe para a igreja católica os bancos, para a pessoa se sentir melhor. Mas originalmente era assim, ó, aonde a pessoa caminhava, circulava na igreja e na hora da missa se aproximava. Esse era o espírito. Aqui dentro também se peregrina. Vamos seguir. Portanto, nós estamos aqui na nave principal e mais uma vez estamos indo rumo ao baldaquino principal. O que é esse baldaquino? Aonde é o altar papal. O que tem embaixo, você vai ver, é um grande tesouro cristão para todos nós. Atenção, veja lá, os confessionários. Aqui, há 13 séculos, estão os beneditinos, que foram colocados aqui para realmente redimir. E atrás aqui tem a abadia. É verdade, aqui tem
E isso eu não posso mostrar, mas ninguém consegue, que tem um tesouro, mas é um tesouro histórico. Existe coisas, um museu, então é muita história que temos aqui guardado e está sob a custódia dos beneditinos. Um detalhe, o Papa Bento XVI, em 2005, ele fez um moto próprio referente a essa igreja. Por quê? Porque ele percebeu que aqui precisava um tratamento especial. Então, algumas basílicas têm agora mais ainda autonomia do ponto de vista pastoral e administrativo. Mas os confessionários é impressionante, nunca estão apagados. Significa que muita gente vem aqui e, tocada pela conversão de Paulo, buscam a conversão. Vamos ao altar-mor. Como eu disse, nós estamos na nave principal. Existem mais 4 naves laterais. Mas você tem a impressão que nós estamos numa floresta? É, uma floresta de colunas monolíticas, tem uns capitéis lá em cima, são 80 colunas aqui que dão suporte a essa nave principal. Lembrando que é uma igreja bizantina. Depois eu falo do incêndio, mas mesmo depois do incêndio foi reconstruído para que continuasse tendo essa atmosfera, essa riqueza paleocristã da nossa fé. E olhe como está marcado com mosaicos, com realmente a arte bizantina. Vamos seguir. Estamos chegando aqui próximo ao baldaquino e aqui nós temos 2 imagens, de novo, gente, muito forte. Nós entendermos São Pedro com o seu carisma, o munus petrino, ele que foi um grande apóstolo, papa da igreja, está com a chave ali nas mãos. Pausa, sacristão, me veio na memória uma coisa. Eu estive aqui no jubileu da renovação carismática e cantei neste local com a igreja C. Gente, faz ali, volta lá, na edição, puxa lá aquela memória maravilhosa, o povo aqui vibrando, veja isso. Me leve a amar mais e mais a Jesus, como apóstolo Paulo. Então cante comigo, são pequenos sons. Voltamos aqui e agora nós estamos na segunda estátua de novo, lembrando Paulo, apóstolo dos gentios. E aqui me vem um texto sobre unidade. Eu gostaria de dividir com você esse texto de Romanos, capítulo 15, do versículo 5 a 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês o espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito de unidade. Aqui é muito forte isso. Tanto que eu disse que as grandes festas aqui acontecem na conversão de Paulo e na Semana da Unidade dos Cristãos, quando aqui se celebra esse apelo ecumênico tão presente na igreja. A igreja quer unidade. E nós estamos respondendo a esse apelo da unidade que São Paulo lutou tanto, que fez ele andar por tantos lugares e entregar sua vida por Jesus? Pensa nisso. Estou somando para que a unidade aconteça na minha igreja, mas eu tenho esse ardor missionário de Paulo. Tem esse ardor?
Então vamos evangelizar, porque evangelizar é preciso. Vem comigo aqui para o altar. Aqui estão esse mosaico lindíssimo com Jesus Cristo e os apóstolos. Aqui está o altar. Vem aqui. É curiosidade, mas eu quero dividir. Ainda não chegamos ao grande finale, não, que é rezarmos diante do corpo de São Paulo. O que acontece nas peregrinações? Às capelas laterais é permitido que se faça missa. Então, só vou mostrar uma capela aqui, que até há pouquinho tempo estava tendo uma missa. Então, eles permitem fazer. Imagina, uma capela, para nós seria uma igreja tão linda. Capela de São Lourenço. Você conhece a história de São Lourenço? Aquele que foi queimado vivo. Queimado vivo. Portanto, e aqui, só para mais um detalhe, mais uma capela de São Bento, lembrando que os monges beneditinos estão aqui há 13 séculos, que foi confiado a eles para salvar almas, principalmente a importância da confissão. A história aqui, ela brota, não por acaso. Todos os papas se empenharam em sempre poder fazer algo de bom. Agora eu quero falar do incêndio. Vamos ali. Querido povo de Deus, eu quero dividir com você que em 1823 houve um grande incêndio nessa basílica e praticamente numa noite tudo foi destruído. É verdade que muitas coisas foram recuperadas, mas o Papa Leão XII fez um grande apelo para os cristãos, para os católicos do mundo inteiro. E muitos ajudaram, mas não só. Olha que interessante, esse espírito da unidade. O czar Nicolau I mandou ajuda, o rei do Egito, o vice-rei Mohamed, mandaram doações para a reconstrução deste templo. Impressionante que a Basílica, em 1854, o Papa Pio IX consagrou de novo o altar. Detalhe, 1854, não te faz lembrar nada? O dogma da Imaculada Conceição? Tudo converge para aquele que crê. Bom, não é à toa que o apóstolo Paulo dizia, importante é Cristo, o resto é lixo, não é? Não é ele que diz que nós, na verdade, vivemos pela graça, com a graça de Deus? Não foi ele que disse, pediu, e o Senhor respondeu, acalma-te, Paulo, basta-me a tua graça. Sigamos para o túmulo. Esse grande mosaico que você está vendo, ele é de 1192 e terminou em 1216. Tem 24 metros de largura e 12 metros de altura. E é um mosaico lindíssimo. De lá, escuta os cantos. Senhor, tu me olhaste-nos a la barca. Vem cá, pega um pouquinho dessa emoção. Sinta, em todas as línguas, em todos os povos, um Pentecostes acontece. Junto a ti buscarei outro mar. Está saindo o grupo, nós temos a oportunidade de entrar. Lá, portanto, tem um altar papal, um baldaquino gótico e a 1,37 m está aqui embaixo o corpo do apóstolo Paulo.
Vamos juntos rezar. Lugar de muita oração, onde as pessoas vêm pedir a conversão, graças inúmeras. Você está vendo ali a lápide sepulcral de mármore, de 2,17 por 1,27, aonde traz a inscrição Paulo, apóstolo Marte. É interessante que tem 3 orifícios, um redondo e 2 quadrados. O sarcófago maciço de 2,55 metros de comprimento, os altares da confissão. E com a reforma, depois do incêndio, mais recentes, se deixa um espaço para a oração. Aqui, rezemos. Acompanhe a coroinha. Na parte posterior, vê-se o lado do sepulcro de mármore grosseiro, que encerra os despojos mortais do apóstolo. A corrente de São Paulo, na custódia de bronze dourada, colocada entre o sepulcro e o altar papal, é guardada uma corrente composta de 9 anéis, de uma antiguíssima tradição que afirma que a parte pertence à corrente que constrangiu São Paulo a viver na condição de prisioneiro em Roma. Lembre-se, ele ficou preso dentro de casa. Ele não podia ficar preso, então colocaram uma corrente, porque ele era cidadão romano. Por baixo dessa chapa transparente, pode-se ver o muro da ápice do primeiro edifício de Constantino, orientando para o edifício atual. E segundo as escavações, eu estava lendo, aqui provavelmente foi uma Domino Ecclesia, um lugar aonde desde o início os cristãos vinham para rezar, antes de ser essa basílica. Vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, por intercessão de São Paulo, dai-nos um coração missionário, dai-nos ardor missionário, dai-nos desejo de evangelizar. São Paulo, que venceste todas as barreiras, fundastes comunidade e mesmo na prisão evangelizaste a tanto. Ajude-nos como obra evangelizar, dai-nos um coração de profeta, dai-nos a espada da palavra de Deus, que tal como uma espada de 2 gumes, nós possamos evangelizar. A palavra de Deus, disseste São Paulo, é como uma espada de 2 gumes e não se deixa acorrentar. Ajude-nos, Senhor, a ter sede de evangelizar, a matar a sede dos que precisam, que nós saiamos de nossa mesmice, que saiamos de nossa zona de conforto, que tenhamos coragem, como nos diz o Papa Francisco, de ser uma igreja em missão, como percorreste tantos lugares, da Grécia, à Turquia, a Roma. Dai-nos um coração sedento da necessidade, do amor, do ardor. Senhor, eu te peço por todos os colaboradores associados. Paulo, grande apóstolo das nações. Pedimos pela igreja, mas pedimos pela obra evangelizar. Pedimos por todos os colaboradores, que não nos falte o necessário para fazer o que fizeste, falar, proclamar. São Paulo,
que nós tenhamos coragem de enfrentar os novos aerópagos, os novos gregos, as universidades, as faculdades, que nós tenhamos coragem de enfrentar a mídia secular, que às vezes fazem fake news, e como o Papa nos pede, que sejamos comunicadores da verdade. Paulo, peça ao Senhor que te deu a glória da eternidade, o prêmio da salvação, que as correntes que tentam nos colocar não nos impeça de sair em missão. São Paulo, dai-me um coração missionário, confirmai essa missão e confirmai todos os que acreditam que evangelizar é preciso. Querido povo de Deus, como um detalhe importante é entender que a Basílica de São Paulo, fora dos muros, além de ser um lugar de peregrinação, é um lugar onde se tem grandes tesouros. E quando eu falo tesouro, tesouro arquitetônico, com peças extremamente valiosas, não aos olhos do mundo, como esse belíssimo candelabro de Nicolas e Pietro do século XIII, o candelabro pascal. No tempo pascal, na vigília da Páscoa, lá em cima, o círio pascal. O centro é Jesus, a luz do mundo, que obra-prima do século XIII. A igreja, ela tem muito primor em fazer os seus registros. Por isso, no século V, Leão Magno dá início aos registros dos rostos dos papas. E certamente você já viu, existem alguns quadros. E sai daqui. Aqui estão registrados e todos os papas ao longo da Basílica. E agora vem comigo, sacristão, coroinha, e olha lá. Olha o que temos do século V a hoje. Nosso querido Papa Francisco, atrás Papa Bento XVI, Papa Francisco e o outro em branco. E que o Espírito Santo sopre para que sempre tenhamos pontífices, pastores como nós temos pela assistência do Espírito Santo. Deus abençoe os nossos queridos papas. Amém. Nós chegamos a um lindo, maravilhoso, meditativo claustro de Vassaleto, onde tem muitas peças. Mas o importante aqui, quero chamar a atenção, isso é muito único. São colunas todas trabalhadas em mosaico. E aqui nos lembra que nós estamos numa abadia dos beneditinos, que foram colocados aqui pelo Papa Gregório II para cuidar. E estão aqui desde então para reconciliação e aconselhamento espiritual, e o que marca muito essa igreja são atos ecumênicos. Medite um pouco, caminhando comigo aqui, no meio, lugar de peregrinação, é verdade, mas também um lugar de oração. Aqui a mística é missionária. São Paulo fora do muro é uma mística muito missionária. E, na verdade, andar aqui por esse claustro me faz pensar aquilo que os beneditinos dizem, ora et labore, ou como disse o Senhor Jesus,
a necessidade de rezar sempre. Então, se aqui nós buscamos um ardor missionário, e missionários somos por batismo, creio que devemos lembrar que é preciso rezar muito para que a nossa missão seja um eco da experiência minha e sua com Deus. Aqui, vem, nós vamos para a sacristia. Aqui uma belíssima sacristia. Vem cá. A sala das relíquias, o relicário. São preciosidades. Pois é, pessoal, padre em missão cansa. Você pensa que não, mas a equipe chega uma hora dessa, perde o horário de almoço e vale a pena. Espero que você tenha gostado, indica para os amigos, para as amigas. É uma forma que eu tenho de dividir com você um pouco dessa riqueza cultural da cristandade. E vale a pena, não vale? Ajude, torne-se um associado. E você percebe que esse canal TV Evangelizar quer muito levar conteúdo, levar ensinamento, catequese, a partir de uma história tão linda da igreja, tão cheia de detalhes, de riqueza. Eu digo para você, a gente que fala que a igreja é rica sim, depois de ter visto tudo isso, a grandiosidade, a espiritualidade. Agora é pegar a mochila nas costas e vamos... Padre em Missão, para a próxima. Espero você aqui na TV Evangelizar, nosso canal. Ajude-nos, 0 Operadora 41 3221 6060, dígito 1. E pesa, hein? E pesa. Vamos lá, coroinha, vamos lá, sacristão.